Olá, sejam bem-vindos! Vamos começar com uma pergunta. Quanto você acha que custaria passar 22 dias em Nova York durante o Natal e o Ano Novo, em uma ótima hospedagem? Agora, imagine descobrir que, em vez de pagar dezenas de milhares de reais, nós não pagamos pelas diárias de hospedagem. E não foi porque encontramos um hotel em promoção, nem usando milhas ou com cupom de desconto e muito menos ficando em um lugar ruim só para economizar. Existe uma maneira diferente de conseguir hospedagem nas viagens. E nesse vídeo eu vou te mostrar como esse modelo funciona, por que ele é possível e o que você precisa fazer para aumentar suas chances de conseguir uma dessas hospedagens. Porque talvez você esteja procurando hospedagens da maneira errada há anos. Até o final dessa aula, você vai entender como pessoas comuns conseguem ficar em casas completas em diferentes destinos do mundo, sem pagar pelas diárias. E você vai descobrir como que funciona esse modelo, o que tem de oportunidades por aí abertas que os viajantes estão utilizando. Mas, principalmente, você vai entender uma mudança de mentalidade que pode transformar a maneira como você planeja suas próximas viagens. Porque, em vez de pensar, ai, como que eu encontro um hotel mais barato? Você vai começar a pensar como eu consigo uma hospedagem sem precisar pagar pelas diárias. E essa diferença muda completamente o jogo. Porque vamos ser sinceros, você passa horas procurando passagens aéreas, pode comparar dezenas de companhias, pode encontrar uma promoção incrível, mas se você chega na hospedagem e precisa pagar 500, 800, R$ 1.000 ou mais por noite, uma parte enorme do seu orçamento vai embora, simplesmente para você ter onde dormir. Imagine uma viagem de 10 dias, agora uma de 15. Agora, imagine passar 20 dias em um destino internacional. São milhares de reais que podem ser gastos apenas com hospedagem. E é justamente por isso que muita gente viaja menos do que gostaria. Fica menos dias, escolhe destinos mais baratos ou simplesmente adia aquela viagem que realmente gostaria de fazer. Mas e se existisse uma maneira de resolver justamente essa parte da viagem? É aqui que entra um modelo que mudou completamente a nossa forma de pensar na hospedagem. Funciona assim: existem pessoas que precisam viajar e não querem deixar a casa vazia. Em muitos casos, elas também precisam de alguém responsável para cuidar dos animais e manter a rotina da casa durante o período em que estiverem fora. Então, elas procuram pessoas confiáveis para ficar na casa delas durante esse período. E você pode ser essa pessoa. Você fica na casa, cuida dos animais durante alguns minutos do seu dia e mantém a rotina da casa. Em contrapartida, não paga pelas diárias de hospedagem. Perceba, você não está simplesmente procurando alguém que queira te dar uma hospedagem. Existe uma necessidade de um lado e uma necessidade de outro. E quando essas duas necessidades se encontram, você pode transformar uma despesa enorme da sua viagem em uma oportunidade. E eu não estou falando isso porque eu vi alguém fazendo na internet. Nós usamos esse modelo nas nossas próprias viagens. Em Nova York, passamos 22 dias durante o Natal e o Ano Novo. Em Orlando, ficamos em uma casa próxima dos parques. Em Londres, tivemos uma hospedagem em uma localização incrível, próxima dos principais pontos, como o Buckingham Palace. Em Sydney, na Austrália, tivemos uma casa com piscina e até um carro disponível. Em Dubai, ficamos em um condomínio, uma estrutura que parecia um resort. Em cada uma dessas experiências, existia uma coisa em comum: não pagamos pelas diárias de hospedagem. E foi justamente depois de viver essas experiências que percebemos algo importante. Isso não era simplesmente sorte. No começo, nós também tínhamos dúvidas. Afinal, por que alguém deixaria a própria casa para uma pessoa que nunca conheceu? Será que alguém confiaria em nós? Será que realmente conseguiríamos uma hospedagem em um destino que queríamos conhecer? Foi justamente tentando descobrir essas respostas que começamos a entender como que esse modelo realmente funciona.
E vieram as primeiras experiências, vieram também os primeiros aprendizados. E com o tempo começamos a perceber que algumas coisas aumentavam muito as nossas chances de conseguir uma excelente oportunidade, enquanto outras simplesmente faziam com que os nossos pedidos fossem ignorados. Perceba que não bastava só se cadastrar na plataforma, não bastava encontrar uma casa bonita ou simplesmente mandar uma mensagem: Oi, tem interesse? Existe uma estratégia por trás disso. E quanto melhor entendemos essa estratégia, melhores eram as nossas experiências. E foi daí que surgiu a grande virada. Não era apenas sobre encontrar uma hospedagem, era sobre se tornar alguém que o anfitrião queria escolher. Agora pensem como a maioria das pessoas planeja uma viagem. Escolhe o destino, procura passagem aérea, depois abre o Booking, pesquisa Airbnb, compara preços, aplica filtros, procura uma promoção e tenta encontrar a diária mais barata. 600, 500, 400. E quando encontra uma por 350, acha que fez um ótimo negócio. Mas olha o que aconteceu. Você passou todo esse tempo tentando descobrir como pagar menos. Será que nunca se questionou? Eu realmente preciso pagar? Esse é o problema. Você está tentando otimizar uma despesa que talvez nem precisasse existir daquela maneira. E é exatamente aqui que eu quero que você comece a pensar diferente. Agora, se você está pensando, tá, mas será que isso realmente funciona? Eu vou ficar segura dentro da casa de uma pessoa que eu nem conheço? Não vai ser muita responsabilidade cuidar de um animal? Ou ainda, e se o anfitrião cancelar depois que eu já tiver planejado toda a minha viagem? E eu entendo. Na verdade, essas foram algumas das primeiras perguntas que nós também fizemos. Então, deixa eu te responder uma por uma. Essa plataforma funciona mesmo? Sim, e eu posso te responder isso por experiência, não com teoria. Nós já fizemos isso mais de 35 vezes, só com uma plataforma. Mais de 35 hospedagens em diferentes viagens e destinos. Então, quando eu digo que esse modelo funciona, eu não estou falando porque eu vi alguém fazer ou falar disso. Nós testamos na prática mais de 35 vezes só em uma plataforma. Mas eu vou ficar segura na casa de uma pessoa que eu nem conheço? Sim. E talvez a forma mais simples de você entender seja imaginar um Airbnb ao contrário. No Airbnb tradicional, você encontra uma casa, faz a reserva e paga pelas diárias para ficar lá. Aqui, você também fica na casa de outra pessoa. A diferença é que você não paga pelas diárias. Em contrapartida, você assume algumas responsabilidades combinadas com o proprietário, como alimentar o animal de estimação dele e manter a rotina durante a ausência do dono. Existe uma coisa muito importante: você não está simplesmente entrando na casa de qualquer pessoa. Todo o processo acontece dentro de uma plataforma criada justamente para conectar anfitriões e viajantes, com perfis, avaliações, informações e regras para os dois lados, para que ambos possam tomar uma decisão com mais segurança. É como se fosse: eu confio em você para cuidar da minha casa e do meu pet. E você também precisa poder dizer: eu confio em você para ficar na sua casa. É uma relação de confiança dos dois lados. Mas não é muita responsabilidade cuidar do pet? Não necessariamente. E aqui existe uma coisa que muita gente não entende. Você é quem escolhe a oportunidade. Você não precisa aceitar qualquer casa. Você escolhe aquela que combina com o seu perfil de viagem, com aquela viagem no momento e com o nível de responsabilidade que você está confortável em assumir. Existem pets com rotinas diferentes, casas diferentes, necessidades diferentes. E você consegue analisar essas informações antes de tomar sua decisão. E na maioria das oportunidades que encontramos, os cuidados fazem parte da rotina normal dos animais. Alimentar, dar um pouquinho de atenção, talvez colocar água e comida e seguir alguns horários combinados. Em muitos casos, por exemplo, são apenas alguns minutos do seu dia para manter a rotina daquele animal.
Ou seja, você não precisa transformar suas férias em um trabalho. Você escolhe uma oportunidade que faça sentido para a sua viagem. E se o anfitrião cancelar? Essa é outra dúvida muito comum, porque você pode pensar: e se eu comprar minha passagem, organizar toda a viagem e o anfitrião cancelar? E justamente por isso a plataforma foi estruturada para oferecer mecanismos de proteção para esse tipo de situação. A ideia é que, se ocorrer um cancelamento que deixe você sem aquela hospedagem, exista suporte para encontrar uma alternativa de acomodação, conforme as regras e as condições aplicáveis da plataforma. Ou seja, você não fica simplesmente sem ter onde dormir. Existe uma proteção pensada para situações como essa. Isso muda completamente a sensação de segurança para viajar dessa maneira. Então, quando você olha para tudo isso, percebe que as perguntas deixam de ser: será que funciona? Será que é seguro? Será que vai ter muita responsabilidade? E se der errado? E passam a ser: qual oportunidade faz sentido para mim? Qual casa combina com a minha viagem? Qual pet eu me sinto confortável em cuidar? E principalmente, como que eu faço para ser escolhido? É exatamente aí que começa a parte mais importante, porque descobrir esse modelo que existe é apenas o primeiro passo. Você precisa aprender a usar esse modelo a seu favor. E foi exatamente isso que eu transformei em método, porque existem 4 pontos que podem fazer muita diferença na sua experiência. O primeiro é o perfil atrativo. Você precisa aprender a construir um perfil que transmita confiança. Porque antes de alguém escolher você, essa pessoa precisa sentir segurança e deixar a própria casa e os seus animais sob os seus cuidados. O segundo é a busca inteligente. Não adianta encontrar centenas de oportunidades. Você precisa saber identificar aquelas que realmente fazem sentido para o seu perfil, para o seu momento e para o destino que deseja conhecer. O terceiro é o pedido irresistível, porque existe uma grande diferença entre simplesmente dizer tenho interesse e fazer o anfitrião perceber essa pessoa parece ser exatamente o que estamos procurando. E o quarto é o perfil 5 estrelas, porque cada experiência pode ajudar você a construir uma reputação. Quanto mais confiança você constrói, maiores podem ser as suas possibilidades futuras. Então, o que é? Você não precisa simplesmente procurar uma casa. Você precisa entender a se posicionar, a encontrar, a se apresentar, a ser escolhido e construir a reputação. Foi exatamente esse processo que nós organizamos para você. E foi justamente para ensinar esse processo que criamos os segredos da hospedagem diária zero. Um passo a passo para você aprender como utilizar esse modelo e aumentar suas chances de conseguir hospedagem sem pagar pelas diárias. E eu peguei tudo aquilo que nós aprendemos na prática, organizei, simplifiquei e transformei em um método para você não precisar passar meses tentando descobrir tudo sozinho. Dentro dos segredos da hospedagem diária zero, você vai aprender o segredo 1, que é o perfil atrativo. É isso que vai fazer o anfitrião olhar e dizer: eu quero essa pessoa na minha casa. O segredo 2, que é a busca inteligente. Existem milhares de oportunidades pelo mundo, mas nem todas são para você. O segredo 3, que é o pedido irresistível. É aqui que a maioria das pessoas erram e você não precisará ser uma delas. E o segredo 4, que é o perfil 5 estrelas. Vai chegar um momento em que os anfitriões irão te convidar para ficar na casa deles. E além disso, você terá acesso aos materiais complementares para colocar tudo isso em prática. Ou seja, não é apenas informação, é um caminho para você sair do eu queria conseguir uma hospedagem assim para eu sei o que eu preciso fazer para aumentar minhas chances de conseguir. Agora faz uma conta comigo. Imagine uma viagem de 15 dias. Se uma diária custar R$ 500, são R$ 7.500. 15 dias só de hospedagem. Agora, imagine uma viagem de 20 dias. São R$ 10.000. E dependendo do destino e da época, pode ser muito mais. Agora pense, quanto vale aprender uma estratégia que pode permitir que você não precise pagar essas diárias?
Eu não estou falando de economizar 20, 30, 50 reais. Eu estou falando de uma despesa que pode representar milhares de reais em uma única viagem. E é justamente por isso que nós quisemos tornar o acesso desse método simples e acessível. O acesso completo dos segredos da hospedagem de área zero está disponível hoje por apenas R$ 67 à vista. Você pode começar imediatamente e aprender como aplicar essa estratégia nas suas próximas viagens. Eu sei que comprar algo pela internet pode gerar aquela dúvida: será que isso realmente vai me ajudar? Por isso, você tem 7 dias de garantia, conforme as condições apresentadas nessa página. Você pode conhecer o conteúdo, entender o método e decidir com tranquilidade se ele faz sentido para você. Você não precisa tomar essa decisão no escuro. Agora eu quero que você pense em uma viagem que está na sua cabeça faz tempo. Talvez seja Nova York, talvez Orlando, os parques da Disney, Londres, Paris, Sydney ou qualquer outro destino que você sempre quis conhecer. Agora imagine que em vez de começar o seu planejamento pensando quanto vai custar o hotel, você possa começar pensando como eu posso conseguir minha hospedagem sem pagar pelas diárias. Imagine poder ficar mais dias, conhecer mais lugares, fazer mais experiências, viajar com a sua família ou simplesmente guardar uma parte maior do dinheiro que você trabalhou tanto para conquistar, para que você não precise esperar ganhar mais dinheiro para fazer a viagem dos seus sonhos. Talvez você precise aprender a gastar menos para conseguir realizá-la. E essa é a grande mudança que eu quero que você leve daqui. Viajar mais não significa necessariamente gastar mais. Às vezes, você só precisa aprender a viajar de uma maneira diferente. Então, se você quer aprender como funciona esse modelo e descobrir os segredos para aumentar suas chances de conseguir hospedagem sem pagar pelas diárias, clica no botão abaixo e entre agora para os segredos da hospedagem de área zero, porque sua próxima viagem não precisa começar quando você embarcar. Ela pode começar agora, na forma como você aprende a planejar. Clica no botão abaixo e eu te vejo nos segredos da hospedagem de área zero.